Vivien Leigh, a mulher que conquistou o mundo com sua beleza inegável e talento imenso, mas que também viveu uma vida marcada por tragédias pessoais, mistérios não resolvidos e um amor tão ardente quanto destrutivo. O trágico caso de amor entre Vivien e Lawrence. Olivier não foi apenas um romance de Hollywood, foi uma verdadeira tempestade de paixão, ciúmes, sofrimento e intriga. Eles eram o casal perfeito aos olhos do público, mas por trás dos holofotes, a história era bem diferente. Vivien não só enfrentava um casamento conturbado com um dos maiores astros de seu tempo, como também lutava contra uma doença mental que lentamente corroía sua saúde e sua alma. A esquizofrenia maníaca, diagnosticada tarde demais, transformou sua vida em um pesadelo que ela nunca conseguiu escapar. Mas o mais chocante de tudo é que, mesmo com o mundo aos seus pés, Vivien Leigh nunca conseguiu se libertar da dor que a acompanhou até os seus últimos dias. E foi essa mesma dor, essa luta incessante, que acabou tirando sua vida precocemente. E aqui, vamos mergulhar em cada detalhe de sua história, explorando não só o impacto devastador dessa doença em sua vida, mas também os momentos polêmicos que marcaram sua carreira e sua relação com os grandes nomes da época. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque a inscrição é crucial para o YouTube te recomendar mais vídeos como este, e você não vai querer perder os próximos episódios. Se puder apoiar ainda mais, comente um Super Thanks, o que ajuda de forma significativa a manter o conteúdo do canal. Mas se não puder, sem problemas, só deixe seu comentário sobre o que mais te surpreendeu dessa história que poucos conhecem. E, por favor, assista até o final, porque a última revelação será algo que vai te deixar sem palavras. Vivien Leigh nasceu no dia 5 de novembro de 1913, em Darjeeling, na Índia Britânica, em uma época marcada por profundas mudanças sociais e culturais. Filha de um oficial do exército britânico, Ernest Hartley, e de uma irlandesa chamada Gertrude, Vivien foi educada em uma família que, apesar de ter uma posição privilegiada na sociedade, vivia com um grande sentido de incerteza devido à instabilidade política e social da época. A jovem, que passou seus primeiros anos na Índia, voltou à Inglaterra com sua mãe quando tinha apenas 6 anos de idade, após o pai ser transferido para o Reino Unido. Esse momento de mudança teria um impacto significativo em sua vida, não só pelo fato de se distanciar de seu país natal, mas também porque a experiência de crescer em uma nova cultura e com novos costumes a moldaria de uma maneira única. A infância de Vivien foi repleta de desafios, incluindo o fato de que seu pai, um homem rígido e disciplinado, não era muito presente na vida da filha, e sua mãe, embora amorosa, também era uma mulher de temperamento forte e exigente. Contudo, foi essa relação com a mãe, que mais tarde se tornaria uma figura de grande influência na vida de Vivien, que ajudaria a formar sua personalidade inquieta e sua busca incessante por reconhecimento e sucesso. Desde muito jovem, Vivien demonstrou um talento natural para as artes. Ela se interessou por teatro ainda na adolescência, fascinada pela ideia de expressar emoções e histórias através da atuação. Seu interesse pelas artes foi incentivado por sua mãe, que, embora inicialmente cética em relação à sua escolha de carreira, acabou apoiando sua decisão de ingressar na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, uma das escolas de teatro mais prestigiadas da época. Quando Vivien chegou, ela era uma jovem mulher ambiciosa, com uma determinação inabalável de se tornar uma atriz famosa. No entanto, os primeiros anos de sua formação não foram fáceis. Ela enfrentou dificuldades financeiras, a pressão para se destacar em meio a outros estudantes extremamente talentosos e a constante sensação de estar em um ambiente muito competitivo. Mesmo assim, ela nunca desistiu de seu sonho. Suas aulas e apresentações iniciais
chamaram a atenção de muitos, mas foi no teatro que ela começou a se destacar verdadeiramente. Ela ganhou sua primeira experiência profissional em produções teatrais no início dos anos 1930, quando foi escalada para papéis pequenos em peças de teatro, mas sempre com uma presença magnética que a fazia brilhar, mesmo nos papéis mais modestos. No entanto, o caminho para o estrelato no cinema foi ainda mais desafiador. No final dos anos 1930, o mundo cinematográfico estava em plena expansão e o cinema britânico começava a ganhar notoriedade internacional, com estrelas como Laurence Olivier e outras grandes figuras de Hollywood dominando as telas. Para Vivian, a oportunidade de entrar nesse mundo seria a chance de consolidar sua carreira e finalmente alcançar o reconhecimento que tanto almejava. No entanto, as portas de Hollywood não se abriram facilmente para ela. Ela começou sua jornada no cinema britânico em filmes como The Village Squire, 1935, e Things Are Looking Up, 1935, mas esses projetos não tinham grande visibilidade fora do Reino Unido. Sua grande chance de se destacar veio em 1939, quando ela foi chamada para um teste para o papel de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, Gone with the Wind. A história por trás dessa audição é quase tão lendária quanto o próprio filme. A produção de E o Vento Levou, dirigida por Victor Fleming, estava procurando por uma atriz para interpretar a jovem e obstinada Scarlett, uma mulher que passaria por uma jornada tumultuada durante e após a Guerra Civil Americana. A princípio, o papel foi oferecido a várias atrizes de renome, como Katharine Hepburn, que foi descartada pela sua imagem mais autoritária e menos suave. Foi então que Vivian, até então uma atriz relativamente desconhecida, recebeu um convite para fazer o teste. Ela já tinha uma reputação como uma atriz talentosa, mas não tinha a popularidade necessária para garantir papéis de destaque em Hollywood. O teste de Vivian para E o Vento Levou foi um marco. Ela não só impressionou os produtores com sua beleza estonteante, mas também com sua habilidade de encarnar a complexidade emocional do papel de Scarlett O'Hara. O próprio produtor David O. Selznick se viu seduzido por sua intensidade e paixão, e em um movimento que chocou muitos, decidiu que Vivien Leigh seria a nova estrela do cinema, apesar de ser praticamente desconhecida. O impacto de sua escalação para E o Vento Levou não foi imediato. A atriz teve que enfrentar uma enorme pressão para viver uma das personagens mais icônicas da literatura americana e do cinema mundial. Scarlett O'Hara, uma mulher audaciosa, complexa e determinada, era um papel de enorme desafio, especialmente porque as expectativas eram altíssimas para qualquer atriz que se atrevesse a interpretá-la. Além disso, a produção do filme, que teve um orçamento colossal para a época, estava marcada por várias complicações, incluindo trocas de diretores, dificuldades de adaptação do roteiro e problemas com a escalação de outros papéis principais. No entanto, Vivien Leigh se provou mais do que capaz. Sua performance em E o Vento Levou foi nada menos que extraordinária. A atriz capturou a essência de Scarlett O'Hara de forma única, interpretando uma mulher que, embora egoísta e muitas vezes insensível, também era uma sobrevivente inquebrantável. Ela foi aplaudida por sua habilidade de transmitir a complexidade emocional de Scarlett, desde a sua arrogância e vaidade até sua vulnerabilidade e dor. Sua atuação rendeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz em 1940, consolidando Vivien Leigh como uma estrela global e uma das maiores atrizes de sua geração. Embora seu sucesso tenha sido imediato e global, a atriz ainda enfrentou muitos desafios, especialmente em relação à sua própria identidade e sua luta por um lugar seguro no mundo do cinema. Vivien Leigh não era apenas uma atriz, ela era uma mulher que carregava consigo a carga do perfeccionismo e do medo de não ser suficiente.
Sua busca incessante por reconhecimento, que começou desde os tempos de sua juventude narrada, continuou ao longo de sua carreira, especialmente depois de E o Vento Levou. Ela sentia que a indústria cinematográfica muitas vezes a via apenas como um rosto bonito e não reconhecia totalmente o alcance de seu talento. Isso a fez, em várias ocasiões, lutar por papéis mais desafiadores, tentando se provar como uma atriz mais do que uma simples figura glamurosa. A busca por reconhecimento, que começou na sua juventude, foi algo que a acompanharia ao longo de sua carreira, pois ela constantemente se via em busca de novos desafios, papéis mais complexos e uma chance de demonstrar a sua verdadeira habilidade como artista. No entanto, apesar do reconhecimento de seu talento, Vivien Leigh também enfrentava desafios pessoais imensos. O brilho de sua carreira no cinema não foi suficiente para silenciar os conflitos internos que ela carregava. As tensões em seu casamento com Laurence Olivier. O relacionamento deles não só gerou manchetes e intrigas durante as décadas de 1940 e 1950, mas também moldou as trajetórias pessoais e profissionais de ambos de maneiras que seriam impossíveis de esquecer. O romance, que começou de forma arrebatadora e apaixonada, logo se transformou em uma história marcada por tensões, traições, desafios emocionais e um complexo entrelaçamento de vida profissional e pessoal que viria a se desmoronar de maneira trágica. O encontro entre Vivien Leigh e Laurence Olivier não foi uma simples história de amor de Hollywood. Quando se conheceram pela primeira vez, nos anos 1930, ambos eram atores já estabelecidos, mas seus caminhos nunca haviam se cruzado diretamente. Olivier era um dos maiores nomes do teatro britânico, com uma carreira de sucesso no palco e uma grande reputação como o príncipe do teatro. Vivien, por outro lado, ainda buscava se firmar no cinema, embora já fosse reconhecida por sua interpretação brilhante em E o Vento. Levou 1939. Quando se conheceram pessoalmente, a atração foi instantânea e avassaladora. Laurence Olivier, com sua presença de palco impressionante e personalidade poderosa, ficou fascinado pela beleza deslumbrante de Vivien Leigh, assim como pela intensidade emocional que ela transmitia através de sua atuação. Ela, por sua vez, viu nele não apenas um homem de grande talento, mas também uma figura de grande prestígio e poder no meio artístico, algo que a fascinava profundamente. Logo, o romance começou a se desenvolver, mas havia um problema crucial. Olivier era casado com a atriz Jill Esmond, com quem teve um filho, a quem ele era profundamente ligado. Esse casamento, no entanto, estava longe de ser perfeito. Olivier e Esmond estavam em um casamento infeliz, com diferenças irreconciliáveis e uma crescente falta de intimidade emocional. Quando Olivier conheceu Vivien, sentiu que havia encontrado algo que não poderia ser substituído em sua vida, uma paixão intensa e uma conexão emocional profunda que ele não estava mais sentindo com sua esposa. Embora Vivien estivesse ciente do estado de seu casamento com Esmond, a atração por Olivier era poderosa demais para ser ignorada. Eles começaram a se ver em segredo, com Vivien, ao mesmo tempo, devastada pela dor de estar em um relacionamento extraconjugal e, ao mesmo tempo, alimentada pela excitação da nova paixão. A relação de Vivien e Olivier se tornou cada vez mais intensa, e a situação deles começou a ganhar uma visibilidade cada vez maior na mídia. Por fim, em 1940, Laurence Olivier e Jill Esmond se separaram, e Olivier logo iniciou um relacionamento com Vivien. No mesmo ano, eles se casaram. A união deles foi celebrada como a união de dois gigantes do teatro e do cinema, um casamento que combinava não só suas carreiras brilhantes, mas também uma paixão ardente que parecia ser imbatível. Porém, o que parecia ser o conto de fadas de Hollywood, logo se revelou uma história de desafios, desgastes e frustrações. No começo do casamento,
as coisas pareciam ir bem. Vivian, finalmente casada com o homem que amava, parecia estar vivendo seu sonho. Contudo, logo se tornaram evidentes as tensões entre eles. Laurence Olivier, embora profundamente apaixonado por Vivian, tinha um ego imenso e uma personalidade extremamente controladora. Ele era um homem ambicioso, que se via como o centro do universo artístico, e essa dinâmica se refletia no relacionamento com Vivian. Embora ele fosse extremamente afetuoso, muitas vezes o relacionamento dele com Vivian tinha um tom de posse. Olivier tinha dificuldades em aceitar o sucesso de Vivian, especialmente após o reconhecimento internacional que ela recebeu por sua interpretação de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou. Para ele, Vivian deveria ser vista como a esposa ideal e submissa, mas a atriz tinha uma personalidade forte e uma carreira que também exigia seu foco e dedicação. Esses conflitos começaram a tomar proporções maiores, principalmente porque Vivian estava lutando com seus próprios demônios internos. Ela sofria de problemas de saúde mental em particular, o que seria diagnosticado mais tarde como esquizofrenia maníaca, e isso afetava profundamente sua relação com Olivier. Ao longo dos anos, ela enfrentou períodos de grande instabilidade emocional, com episódios de depressão profunda, que muitas vezes tornavam seu comportamento imprevisível e difícil de lidar. Olivier, que se via como um homem de grande racionalidade, teve dificuldades para lidar com as crises emocionais de Vivian. Em várias ocasiões, ele expressou sua frustração em relação ao comportamento dela, e muitas vezes a acusava de ser excessivamente dramática ou temperamental. Essas críticas afetaram Vivian de maneira devastadora, e ela começou a questionar sua autoestima e sua capacidade de manter um relacionamento saudável com alguém tão poderoso e crítico. Ao mesmo tempo, Vivian era extremamente sensível às suas próprias inseguranças, o que só aumentava a tensão entre os dois. Ela se sentia constantemente pressionada a ser perfeita, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, e a necessidade de agradar a Olivier e ao mundo ao seu redor era algo que ela não conseguia controlar. O casamento de Vivian e Laurence estava se tornando cada vez mais instável. As tensões no relacionamento começaram a aumentar com o tempo, e os dois começaram a viver em um ciclo de acusações, separações temporárias e reconciliações. Durante este período, a carreira de Vivian Leigh começou a se desestabilizar. Embora ela tenha continuado a ser uma das maiores estrelas de sua geração, sua saúde mental deteriorava-se, e ela foi forçada a se afastar de filmes e teatros em várias ocasiões. Laurence Olivier, por outro lado, continuava a se destacar como um ator de renome, mas seus sentimentos por Vivian começaram a mudar. A pressão constante sobre o casamento, bem como as dificuldades relacionadas à saúde de Vivian, começaram a desgastar seu amor. Em 1960, depois de 20 anos de casamento, Vivian e Olivier finalmente se separaram. A decisão foi tomada em grande parte devido à crescente distância emocional entre os dois, bem como ao agravamento das questões de saúde de Vivian. Olivier, que já havia demonstrado insatisfação em relação ao comportamento de Vivian, chegou a um ponto em que sentiu que não podia mais suportar o casamento. Vivian, por sua vez, estava profundamente devastada, sentindo-se abandonada, e o divórcio foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Após a separação, Olivier nunca deixou de expressar o impacto que Vivian teve em sua vida, mas também reconheceu as dificuldades que surgiram ao longo do casamento. Em várias entrevistas, ele admitiu que seu relacionamento com Vivian foi uma grande tragédia e que, apesar de todo o amor e a paixão que compartilhavam, havia uma incompatibilidade fundamental entre eles. Ele também reconheceu a luta de Vivian contra a doença mental e o impacto disso na vida conjugal.
Vivian, por outro lado, nunca falou de forma negativa sobre Lawrence. Embora ela tenha demonstrado tristeza e solidão após o fim do casamento, sempre expressou sua admiração por ele e continuou a considerá-lo um dos grandes amores de sua vida. Em seus últimos anos, Vivian e Olivier mantiveram uma relação cordial, mas não voltaram a se casar. Vivien Leigh foi uma mulher que viveu intensamente, não apenas nas telas de cinema e no palco, mas também em sua vida pessoal, onde os momentos de alegria muitas vezes foram seguidos de períodos de grande sofrimento e luta interna. Apesar de sua carreira brilhante e sua imagem de estrela glamourosa, Vivian enfrentou uma batalha silenciosa, mas devastadora, contra uma doença mental que acabou por dominar grande parte de sua vida. Essa luta foi marcada por um diagnóstico que só seria identificado mais tarde, mas que já estava presente durante boa parte de sua trajetória. A esquizofrenia maníaca foi o mal invisível que corroeu Vivian de dentro para fora, impactando profundamente sua saúde mental, suas relações pessoais e sua carreira. No final da década de 1940, após o enorme sucesso que ela obteve com seus papéis em E o Vento Levou, 1939, e Cavalaria Rusticana de 1947, Vivian parecia estar no auge de sua vida. Contudo, as pressões do estrelato, somadas a uma série de fatores emocionais e psicológicos, começaram a afetar sua saúde mental de maneira cada vez mais evidente. Vivian estava lutando contra uma batalha invisível, uma que ela escondia cuidadosamente dos holofotes. Seus primeiros sinais de sofrimento mental começaram a surgir de forma discreta, mas foram se intensificando com o tempo. Muitas vezes, ela se sentia extremamente nervosa e agitada, tendo dificuldades para controlar suas emoções. Esses sintomas se tornaram mais pronunciados durante a década de 1940, especialmente após o término de seu casamento com Laurence Olivier, que, embora uma grande história de amor, também foi um relacionamento conturbado, cheio de desafios, tensões e frustrações. Durante esse período, Vivian começou a experimentar episódios de extrema euforia, seguidos de profundos períodos de depressão, que alternavam com ataques de ansiedade e uma sensação de desconexão da realidade. Esses altos e baixos emocionais eram cada vez mais difíceis de controlar, o que a levou a procurar ajuda médica, mas os tratamentos da época eram muito limitados e, em muitos casos, ineficazes. Nos anos seguintes, o sofrimento de Vivian só aumentaria. Ela começou a exibir comportamentos que eram vistos como excêntricos e, em alguns casos, até alarmantes, como falar de forma desconexa ou mostrar um entusiasmo desmedido e impulsivo, que logo se transformava em tristeza profunda. Seus amigos e familiares, especialmente Laurence Olivier, começaram a perceber que havia algo de errado, mas a doença de Vivian ainda era muito mal compreendida. Foi então que Vivian começou a ser diagnosticada com o que hoje é conhecido como esquizofrenia maníaca, um transtorno mental caracterizado por episódios de mania e depressão, em que a pessoa alterna entre períodos de grande energia e euforia, seguidos de momentos de extrema melancolia e apatia. A esquizofrenia maníaca é uma condição que pode afetar profundamente a capacidade de uma pessoa de funcionar normalmente, tornando-a incapaz de manter relações saudáveis, lidar com as pressões do dia a dia ou realizar tarefas simples sem grandes dificuldades. O diagnóstico de Vivian não foi apenas uma revelação pessoal devastadora, mas também um golpe duro para a indústria cinematográfica, que sempre a viu como uma das grandes estrelas de Hollywood. Ela já havia enfrentado muitas dificuldades ao longo de sua carreira e sua vida pessoal, mas esse diagnóstico parecia ser o maior desafio de todos. As pessoas ao seu redor, incluindo seus amigos e colegas de trabalho, não entendiam completamente o que ela estava passando, pois a doença mental, especialmente em Hollywood, ainda era um estigma e pouco compreendida na época. Muitos viram Vivian como uma mulher temperamental ou difícil,
sem entender que a verdadeira causa de seu comportamento estava em uma doença mental grave que exigia tratamento adequado. Durante esse período, Vivian teve que lidar com a dificuldade de ser uma figura pública enquanto sofria de uma condição tão debilitante. Ela passou a esconder sua doença de seus fãs e da mídia, temendo que sua imagem de estrela fosse prejudicada. Apesar disso, os sintomas continuaram a piorar. Nos anos seguintes, Vivian começou a se afastar cada vez mais das telas de cinema e dos palcos, especialmente quando os episódios de mania e depressão se tornaram mais frequentes. Ela foi diagnosticada por vários médicos, mas o tratamento disponível na época, incluindo terapias psicanalíticas e remédios, não eram tão eficazes quanto os tratamentos modernos. A doença a fez perder papéis importantes em filmes e produções teatrais, o que, por sua vez, causou mais angústia e ansiedade. A luta de Vivian com a esquizofrenia maníaca também teve um impacto profundo em seus relacionamentos pessoais. O casamento com Laurence Olivier, que já estava em frangalhos devido às tensões emocionais e diferenças de personalidade, foi severamente prejudicado pela doença de Vivian. Olivier, que sempre foi um homem de grande controle e força emocional, teve dificuldades em lidar com as oscilações de humor e os períodos de desconexão emocional de Vivian. Embora o relacionamento deles tenha sido profundamente apaixonado no início, as dificuldades de Vivian a tornaram cada vez mais distante e difícil de lidar, o que causou frustrações crescentes para ambos. O divórcio de Vivian e Olivier, em 1960, foi, em grande parte, causado por essas tensões, com a esquizofrenia maníaca de Vivian sendo um dos fatores cruciais. O próprio Laurence Olivier, em várias entrevistas, revelou o quanto foi difícil para ele lidar com a doença de Vivian, mas também expressou um amor profundo por ela, mesmo após a separação. Após o fim de seu casamento com Olivier, Vivian teve relacionamentos com outros homens, mas sua saúde mental continuou a ser um problema constante. Ela passou a se envolver com vários outros companheiros, mas esses relacionamentos também foram abalados pela mesma doença que a atormentava. Além disso, sua busca por tratamento médico, especialmente para controlar os episódios de mania e depressão, foi uma batalha constante. Nos últimos anos de sua vida, Vivian viveu de maneira cada vez mais isolada, afastada da mídia e do mundo do cinema. A doença de Vivian, que era uma condição tão debilitante, acabou por se tornar um fardo para ela mesma e para aqueles que estavam próximos. Em 1967, Vivien Leigh faleceu aos 53 anos de idade, deixando para trás um legado incomparável de atuação e beleza, mas também uma história marcada pela dor e pelo sofrimento mental. A esquizofrenia maníaca, embora tenha sido diagnosticada tardiamente, foi um fator que prejudicou sua qualidade de vida e que ela teve que enfrentar silenciosamente durante a maior parte de sua carreira. Após sua morte, muitos de seus amigos e colegas de trabalho refletiram sobre o quanto Vivien havia sofrido em silêncio. A doença, que estava longe de ser entendida de forma adequada, causou estragos em sua vida e naqueles ao seu redor. Mas sua luta contra a esquizofrenia maníaca, embora muitas vezes negligenciada ou não comentada, faz parte da história de sua vida, e é uma das razões pelas quais ela é vista de maneira tão complexa, como uma mulher brilhante e incompreendida. Sua batalha contra a doença mental é uma lembrança dolorosa de que, por trás da glamurosa fachada das estrelas de Hollywood, havia seres humanos complexos, com dores profundas e lutas internas que muitas vezes permaneciam invisíveis para o público. O legado de Vivien Leigh, no entanto, permanece intocado pela dor que ela enfrentou. Ela continua a ser uma das maiores atrizes da história do cinema. Uma mulher cuja carreira e vida pessoal são lembradas com respeito e admiração, mas também com uma profunda reflexão sobre os desafios que ela teve que enfrentar
e os demônios silenciosos que a consumiram. E como tal, sua vida e suas declarações, tanto públicas quanto privadas, sempre foram motivo de fascínio e curiosidade. A sua jornada através da fama não foi isenta de controvérsias, sendo marcada por uma série de declarações polêmicas e atitudes que geraram debates sobre a verdadeira natureza da atriz, sua visão de mundo e a imagem que ela queria projetar para o público. Uma das características mais fascinantes de Vivien Leigh era sua habilidade de causar reações intensas, tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira. Com uma beleza arrebatadora e um talento incomparável, ela se tornou uma figura pública adorada por muitos, mas também foi vista com desconfiança e até desprezo por outros. Ao longo de sua vida, ela fez declarações que, em vários momentos, chocarão os fãs e críticos, desafiando as convenções da época e deixando claro que ela não se enquadrava nos padrões da sociedade hollywoodiana. Vivien Leigh tinha uma personalidade forte, com opiniões claras, e por vezes bastante radicais sobre a vida, o amor e o trabalho. Ela sempre se posicionou como uma mulher independente e muitas vezes até provocadora. Mesmo sendo uma das figuras mais respeitadas do cinema de sua época, ela não hesitava em expressar suas visões de forma franca e sem rodeios, o que muitas vezes a colocava no centro de discussões acaloradas. Uma das suas declarações mais controversas foi em relação ao papel de mulher no cinema e na sociedade. Vivien não via a necessidade de ser apenas uma figura romântica ou decorativa. Ela acreditava que as mulheres deveriam ser retratadas de forma mais complexa, não limitadas a papéis estereotipados de donzelas ou esposas dedicadas. Esse ponto de vista a colocou em desacordo com alguns dos estúdios de Hollywood, que frequentemente a viam apenas como uma musa de beleza, destinada a papéis de grande glamour, como o de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou. Vivien, no entanto, não estava disposta a se limitar a isso. Ela queria mais. Queria ser reconhecida como uma atriz talentosa e não apenas como uma bela mulher. Ela passou boa parte de sua carreira tentando se libertar da sombra de Scarlett O'Hara. Mas a indústria de Hollywood estava imersa em um sistema que adorava rótulos e a associava permanentemente a esse personagem, uma das mais icônicas da história do cinema. Mas sua visão sobre o papel das mulheres na sociedade não se limitava ao cinema. Vivien acreditava firmemente que as mulheres deveriam ter autonomia e liberdade para tomar suas próprias decisões, especialmente no que se referia ao casamento e à vida familiar. Isso ficou particularmente evidente em seus relacionamentos pessoais, especialmente no que diz respeito ao seu casamento com Laurence Olivier. Embora tenha sido uma das histórias de amor mais públicas e discutidas da época, o relacionamento entre Vivien e Olivier foi, na verdade, uma união tumultuada, repleta de tensão e dissonância. Vivien, em várias ocasiões, comentou que não se via como uma esposa tradicional ou como alguém que seguiria os padrões impostos pela sociedade da época. Ela tinha um desejo profundo de ser independente, de ser reconhecida pelo seu talento e pelo seu valor como pessoa, e isso ficou claro em suas declarações. Essa independência de pensamento também foi refletida em suas opiniões sobre o amor e o casamento. Ela disse em diversas entrevistas que o casamento não era uma prioridade para ela e que, em sua visão, o amor deveria ser uma força libertadora, não limitadora. Isso, claro, não se alinhava com a visão tradicional sobre o casamento da época. Vivien era, de certa forma, uma mulher à frente de seu tempo, desafiando as convenções e mostrando que o papel de mulher poderia ser muito mais do que o esperado. No entanto, nem todas as suas opiniões foram recebidas de forma positiva. Em relação à sua saúde mental, especialmente após o diagnóstico de esquizofrenia maníaca, Vivien se viu em um momento de vulnerabilidade, e algumas de suas declarações nesse período refletiram uma sensação de perda e confusão. Ela falou abertamente sobre seus sentimentos de solidão,
e a dificuldade de encontrar um tratamento adequado para sua condição, algo que a indústria da época não sabia lidar. Durante esses períodos mais difíceis, as declarações de Vivian se tornaram mais introspectivas e, em alguns casos, desconcertantes. Ela expressava sua dor de maneira crua e, por vezes, parecia estar em busca de uma resposta que nunca chegaria. Isso causou certo estranhamento entre os que estavam próximos dela, incluindo amigos, familiares e até mesmo seus colegas de trabalho. Essas declarações mais pessoais e vulneráveis se contrastavam com a imagem pública de Vivian como uma mulher forte e destemida, o que a tornava uma figura ainda mais complexa e, em muitos momentos, misteriosa. Além disso, as opiniões de Vivian sobre a arte e o cinema também foram frequentemente desafiadoras. Ela acreditava que o cinema deveria ter um papel mais transformador e menos superficial. Em uma época em que o glamour e a estética eram frequentemente mais valorizados do que a profundidade emocional, Vivian se posicionava contra essa tendência. Para ela, a arte deveria ser algo que tocasse a alma, e ela não estava disposta a se submeter aos padrões comerciais da indústria, que muitas vezes a viam apenas como uma figura decorativa, em vez de uma atriz com uma grande capacidade interpretativa. Sua busca por papéis mais profundos e complexos, como em A Streetcar Named Desire, reflete exatamente essa visão. Ela queria mais do que o glamour. Ela queria ser reconhecida por sua profundidade como atriz. Ao mesmo tempo, Vivian também era uma mulher complexa, cujas declarações sobre seus relacionamentos e seus sentimentos pessoais nem sempre eram fáceis de interpretar. Ela teve um relacionamento com diversos homens ao longo de sua vida, alguns dos quais eram figuras de grande destaque, como Laurence Olivier. Suas relações, por mais intensas e apaixonadas que tenham sido, também foram marcadas por dificuldades e separações dolorosas. Vivian tinha uma relação conturbada com a fama e com a ideia de ser uma figura pública. Muitas vezes, ela expressava seu desejo de ser mais do que uma estrela de cinema e se referia ao estrelato como algo que, por mais gratificante que fosse, também a deixava vulnerável e exposta. Ela falava frequentemente sobre a dificuldade de ser constantemente observada e analisada, algo que acabava tornando sua vida ainda mais difícil. Outro ponto polêmico na vida de Vivian foi sua visão sobre a própria imagem. Ela, em várias entrevistas, expressou um certo desprezo por sua aparência, dizendo que muitas vezes se sentia mais à vontade com um visual mais simples, distante das extravagantes produções de Hollywood. Ela tinha um sentimento de desconforto com sua própria beleza e frequentemente parecia querer desafiar o estereótipo de atriz deslumbrante e perfeita que a mídia e o público esperavam dela. Suas declarações e atitudes eram uma forma de questionamento constante das expectativas colocadas sobre ela, tanto como mulher quanto como atriz. As controvérsias envolvendo Vivian Leigh também estavam intimamente ligadas à forma como ela lidava com suas próprias fragilidades, especialmente no que diz respeito à sua saúde mental e às dificuldades que enfrentava. Sua luta pessoal foi, sem dúvida, um dos maiores desafios de sua vida, e em muitas ocasiões ela expressou sua frustração com a falta de compreensão por parte do público e da indústria. Vivian Leigh faleceu em 8 de julho de 1967, aos 53 anos, vítima de uma tuberculose crônica que a atormentava há anos. A atriz já havia sido diagnosticada com a doença em 1944 e, apesar de períodos de aparente recuperação, sempre conviveu com recaídas frequentes. Nos meses que antecederam sua morte, sua saúde voltou a piorar drasticamente. Na noite de 7 de julho, Vivian sofreu uma grave recaída enquanto estava em sua casa em Londres. Seu parceiro, o ator John Merivale, que cuidava dela nos momentos mais difíceis, saiu para uma caminhada e, ao retornar, encontrou Vivian caída no chão de seu quarto.
Ela havia falecido sozinha, vítima de complicações respiratórias causadas pela tuberculose. Sua morte marcou o fim de uma trajetória marcada por glória, desafios e batalhas pessoais. Seu falecimento causou uma grande comoção no meio artístico e entre os fãs. Laurence Olivier, seu ex-marido e grande amor de sua vida, apesar de já estar casado novamente, ficou profundamente abalado e fez questão de prestar suas últimas homenagens, declarando em uma carta emocionada que, apesar de tudo, sempre a amaria. O funeral de Vivian foi realizado no crematório de Golders Green, em Londres, e sua cerimônia contou com a presença de diversas figuras do teatro e do cinema britânico. Suas cinzas foram espalhadas no lago de sua casa, Tickeridge Mill, em Sussex, como era seu desejo. Mesmo após sua morte, o legado de Vivien Leigh permaneceu intacto e até cresceu com o passar dos anos. Com o tempo, a percepção sobre sua vida também passou por uma reavaliação. Durante décadas, ela foi lembrada apenas pelo glamour e pelo talento inegável, mas, nos últimos anos, houve um interesse renovado por sua trajetória pessoal, especialmente sua luta contra o transtorno bipolar e os desafios que enfrentou em meio a uma indústria que pouco compreendia questões de saúde mental. Hoje, Vivien é vista não apenas como um ícone do cinema clássico, mas também como uma mulher que enfrentou adversidades profundas, tanto físicas quanto psicológicas, enquanto tentava manter sua carreira e sua vida pessoal sob controle. Sua imagem permanece viva na cultura pop, sendo referenciada em filmes, séries, livros e na moda. O nome de Vivien Leigh ainda é sinônimo de sofisticação, talento e intensidade dramática. Exposições sobre sua vida e carreira continuam sendo realizadas ao redor do mundo, e seus filmes são constantemente revisitados, garantindo que seu brilho jamais se apague. Mais de meio século após sua morte, Vivien segue imortalizada como uma das maiores atrizes de todos os tempos, um símbolo de resiliência, elegância e complexidade, cuja história ainda fascina e inspira gerações.